Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar da repercussão da entrevista do Monark no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. O Monark falou de mim, eu vou rebater. Não, tô zoando, mas a gente vai falar do que rolou. Vamos falar também da polêmica envolvendo a decisão do Cellbit de proibir doações pra ele na Twitch, nas lives dele. Vamos falar aí também, pra não deixar passar, de GTA 6, Spotify e talvez mais algumas coisas. Vamos começar agradecendo o Kabum, que agora é parceiro do The Byte. Durante o mês de maio tá rolando promoção Mega Maio lá no Kabum. São descontos de até 60%, tá rolando parcelamento em até 10 vezes sem juros. São milhares de cupons espalhados pelo app e pelo site do Kabum. Esse Mega Maio, essa promoção tá rolando por causa do aniversário do Kabum. São promoções estilo Black Friday, muito desconto. Vale a pena aproveitar por causa da Copa do Mundo. Estão rolando promoções com TVs, projetores, laptops e por aí vai. O nosso cupom de desconto no Kabum é TheByte5. Tem QR Code na tela, link na descrição. Vamos nessa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Vamos logo aqui atacar o assunto principal desse episódio, no começo aqui, que é Monark. Mais especificamente do que o Monark fez semana passada. O Monark participou do podcast Inteligência Limitada, o podcast do Vilela. Falou sobre vários assuntos, falou sobre o cancelamento dele, críticas à mídia, várias teorias da conspiração que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco. E falou também desse que está aqui embaixo, seu Eduardo Benvenuti, e sobre a sua fala a respeito dele próprio, Monark, né? Então eu já queria começar a partir daí. O que é que vocês acharam dessa fala do Monark em relação ao Edu e da postura dele como um todo no podcast aí do Vilela? Você, Edu, primeiro, depois o Vandep. Eu não assisti o episódio completo ali, eu vi alguns cortes e li algumas coisas em que pegaram aspas do que ele falou. E assim, o Monark é um cara que eu conheço há muito tempo, porque eu comecei no YouTube no fim de 2010, pra ser mais exato, em 5 de novembro de 2010, e ou no finzinho de 2010 ou no início de 2011, eu conheci pessoalmente o Monark porque coincidiu de que a gente morava muito perto em São Paulo na época, tá? Lá no começo ele foi uma pessoa que, ele era brilhante em compreender o YouTube e ele, a troco de nada, sempre me deu muita dica de como começar lá atrás no YouTube. Em função disso, eu tenho uma gratidão pelo que ele fez por mim, tá? E isso não significa que eu estou de acordo com falas atuais dele, e eu acho que ele tomou um rumo de vida muito diferente do meu, mas isso não apaga as coisas que nós vivemos juntos, sabe? Isso não apaga tudo o que aconteceu, sabe? Os anos de amizade que eu tive com ele, as conquistas que a gente teve juntos. Mas enfim, cara, eu não concordo com a postura atual dele. E eu acho que é tranquilo eu falar isso, eu não acho que é ofensivo. Eu não entendi porque ele ficou chateado comigo, porque eu acho que eu até dou razão a muita coisa que ele falou na questão de merecer um perdão, uma segunda chance. Eu acho que muita gente erroneamente diz que o grande erro dele lá do Monark Day no Flow foi apologia ao que ele disse, e eu acho que não, a minha interpretação é que ele tem uma visão tão liberal, tão de liberdade de expressão, que ele é tolerante com os intolerantes, o que não deve acontecer. A questão é que eu acho que ele parte muito para um extremismo, que é uma visão muito americana, e eu não concordo com a postura dos Estados Unidos em relação a tanta liberdade que eles buscam dar para sua população. Mas, enfim, nisso tudo, nesse assunto maluco que eu não sei nem por onde atacar, eu tô em paz com essa situação. A minha intenção não foi, assim, deixar ele chateado de forma alguma, e eu concordo com as pessoas merecerem uma segunda opinião, e novamente eu vou frisar, desde que haja, junto dessa segunda chance, uma mudança de comportamento, uma mudança e um arrependimento em relação ao erro que foi cometido. Cara, vamos deixar bem claro, o que ele falou do Edu também no programa foi que o Edu é corporativista e que tava jogando ele pra debaixo do carro das Big Techs. E assim, cara, eu acho que o Monark não deve ter visto talvez o episódio inteiro, não deve acompanhar aqui e tudo bem. Mas assim, falar que em 2026 o Edu tem rabo preso com alguém, eu acho isso bem errado, tá? Ele fala mal da Warner pra caramba, fala mal da Ubisoft, a gente fala mal da Microsoft, de todas essas empresas gigantes, a gente fala mal da Twitch, a gente fala mal de todas essas empresas. Se precisa falar mal. Eu vou fazer uma observação aqui. Até hoje, eu leio direto em comentários de vídeo meu o lance do PlayStation 5, o PlayStation 5 Pro. O desnecessário e o desrespeitoso. Então. Até hoje, isso incomodou muita gente.
Muita gente. Mas assim, o que eu mais tenho é a confiança e a autenticidade, né? Eu tenho a Sim, confiança com do certeza. público que me acompanha, não de todos. Se eu não tenho a confiança de alguém, essa pessoa não me acompanha. E eu tenho que ter autenticidade, né? Esses são os pilares do meu trabalho. Se eu perder a minha autenticidade, se eu perder a confiança das pessoas, meu trabalho não vale nada. E eu acho que eu conquisto essa autenticidade, a confiança, através de expressar as minhas opiniões. E é óbvio que eu vou errar no processo, mas eu faço o possível para não errar. E quando eu erro, eu acho que eu tenho que admitir o erro, pedir perdão e seguir em frente. E eu acho que é justamente porque eu elogio o que eu acho que tem que ser elogiado e eu critico duramente o que eu acho que deve ser criticado, que eu tenho a confiança das pessoas e das marcas também. Porque eu fiz um vídeo falando que o PlayStation 5 Pro, ele é desrespeitoso, ele é desnecessário. Esses dias a gente fez publi de Saros, que é um jogo de PlayStation, não é? Eu já critiquei duramente Sonic, jogo específico, o Sonic Superstars. Duramente, esse é um jogo da SEGA. E esse ano a gente fez publi de Yakuza, que é publicado pela SEGA. Então, quando você critica o que deve ser criticado na sua opinião, e isso é de forma autêntica, as marcas não vão achar ruim. Elas acham ruim quando você bate de graça, quando não tem motivo pra bater, ou quando você bate pra ganhar visualização. Visualização foi ótimo, né? Quando você bate pra ganhar visualização. As marcas percebem isso. Mas se você tá fazendo isso de maneira justa, cara, eles vão valorizar o teu trabalho mais ainda, porque eles sabem que quando você elogia é de verdade, não é pra simplesmente fazer média. E aí, voltando um pouco do meu lado, né? Tipo, a gente falou, acho que talvez um consenso, talvez ok que ele possa ter uma segunda chance. Até teve muita gente que discordou de mim, da gente. Teve gente que falou que, não, eu não sou de esquerda de verdade, algo assim. E aí, tudo bem, assim, eu só analiso caso a caso, sabe? É que minha opinião sobre isso, acho que é meio fluida, como muitas coisas. Eu só fui com o meu instinto. Eu acho que talvez eu tive um distanciamento da situação. Tinha tempo que eu não via nada do Monark. E alguém que se conheça, que eu conheço também pessoalmente, se acaba humanizando um pouco mais, sabe? Mas falando sobre a participação em si, eu achei um pouco. Eu queria saber o que vocês acham, o pessoal dos comentários, né? Inclusive das pessoas que discordaram de mim, que o Monark estava um pouco vitimista, né? Então teve gente que falou, não, Monark, você tá errado porque... então. Não, mas E quem discordou de mim nos comentários citou justamente esse vitimismo, sabe? E assim, ele usa, que nem o Edu falou, como base a Constituição Americana, sabe? Tipo, o quanto essas coisas têm sido pensadas, né? Do Monark no que ele fala, qual que é o nível de profundidade. Eu acho que ele pensa bastante sobre essas coisas, de verdade. Ele deve ele não tá fazendo tanta coisa, ele deve ficar, não, porque minhas ideias são isso. Mas qual que é a resposta que ele chega, sabe? Não sei, ele atacar o Edu dessa forma, eu achei, né, pode falar que puxa saco, não sei, mas o Edu é uma pessoa que é amiga minha há muito tempo e eu conheço ele muito bem, mas eu achei que foi totalmente desnecessário, tá? E aí não tenho mais o que falar, e já passo pro Davi, mas assim, eu não falei, inclusive, da vida pessoal dele, né? A gente falou dele tá bebendo no programa, de estar fumando, não é sobre moralidade, ele pode fazer o que ele quiser na vida pessoal. Eu ia até falar que sim, eu vou deixar quieto sobre mim, mas quem me conhece sabe também, sabe? Só que aparentemente esse descuido que ele teve de ficar bebendo e fumando muito no programa teve as consequências negativas pra ele, que nem a gente mencionou também do Steph, né? E só pra finalizar essa parte, a gente falou que ele, né, mencionou o partido nazista e esse foi o problema, e teve gente que lembrou que foi mais a questão das urnas, né? Que ele descredibilizou as urnas num ano de eleição sem base nenhuma. E esse foi, eu acho que os problemas legais de fato dele começaram mais aí do que o cancelamento inicial, né? E isso eu acho realmente que, cara, criar fake news no ano de eleição, do jeito que o Brasil é polarizado, eu acho que é totalmente desnecessário. Mas, Davi, eu vou passar a bola pra você. O que você achou disso, cara? Eu vou falar um pouco do que eu já comentei no episódio passado a respeito desse movimento das empresas que deram plataforma pro Monark e depois tiraram plataforma. Ele até recuperou a conta dele no X e, curiosamente, ele ter perdido a conta dele logo no X, né? Do Elon Musk e tal, e depois recuperou, beleza. Mas, assim, é muito aquilo que eu falei no episódio passado de, tipo assim, cara, as marcas estão medindo o risco, né? As marcas donas dessas plataformas estão medindo o risco e estão avaliando também o efeito de a presença de um cara como o Monark em ano de eleição em relação aos anunciantes que, obviamente, sustentam essas plataformas, né? O YouTube sobrevive de anúncio, X ou Twitter sobrevive de anúncio, Instagram sobrevive de anúncio. E ter uma pessoa como o Monark, como ele mesmo, inclusive, se posicionou no podcast do Vilela, como sendo uma pessoa de opiniões bombásticas, segundo ele, é um risco enorme, né? E mais ainda agora, nesse processo que a gente tá percebendo que o Monark tá trazendo, de que, na real, ele não tá arrependido de nada, inclusive ele mesmo trouxe no episódio que foi um erro estratégico dele ter se arrependido, né? Então, assim, talvez até quando ele mencionou que ele tava arrependido,
talvez ele não tava tanto porque aquilo ali foi uma decisão estratégica, mas obviamente que eu tô aqui fazendo conjecturas a respeito disso, não sei de fato. Mas a questão é, ele se arrependeu de ter se arrependido, se arrependeu de ter pedido desculpa, e agora, apesar de estar entrando com uma nova roupagem, pelo menos no naming, né, Bruno Ayub Show aí, o podcast que ele ainda tá tentando trazer agora no próprio site dele e tudo mais e tal, pelo visto vai ser a mesma proposta de sempre. Ele, do jeito dele, conversando com as pessoas e vamos ver no que dá. E eu acho que a gente já conseguiu ver uma provinha disso nesse podcast dele com o Vilela, onde, beleza, conversou-se um pouco sobre a situação dele, Monark, mas conversou-se muito sobre teoria da conspiração, conversou-se muito sobre um monte de questões de desinformação, um monte de fake news, que aqui eu não vou ficar listando, mas quem assistiu o episódio sabe do que eu tô falando, um monte de inverdades e de imprecisões que, de certo modo, eu achava que, depois de tudo que passou, o Monark já teria percebido o erro que ele fez, que ele cometeu, ter, obviamente, chegado nesse ponto. Então, assim, era o mesmo Monark de sempre. Então, cara, eu não me surpreendo, novamente, do YouTube ainda tá continuando com o banimento dele da plataforma, até porque ele, né, foi contra os termos de uso, mas também não me surpreendo do Instagram manter ele banido, se é que vai manter, né? Porque ele tá tentando atrás, tá recorrendo e tudo mais e tal. Mas assim, eu achei lamentável. Eu posso continuar falando um pouquinho mais a respeito do que eu achei do Monark nesse episódio, mas eu queria também dar a palavra pra vocês poderem comentar sobre a performance dele no programa como um todo, né? Não só falando do Edu. Sobre isso, eu vou até fazer uma pergunta pra vocês, o Edu pode responder. Cara, será que ele é um bom comunicador? Porque meu instinto é falar que sim, porque ele é um cara que teve um sucesso enorme no começo do YouTube de games, enorme, onde todo mundo, onde eu comecei lá, o Edu começou falando no final de 2010, eu comecei no começo de 2011 também. E você vê o sucesso que ele tinha, que o Venom tinha, que o próprio Edu, né? Eu ver o canal do Edu com 22 mil inscritos, eu nunca vou esquecer, porque aquilo me deu esperança, sabe? Então, quem eu via fazendo sucesso nesse começo, cara, tem muito mérito. E eu acho que eu me lembro pouco dos vídeos dele, e ele falando com uma entonação interessante, e também teve sucesso num podcast. Mas ele é bom comunicador, assim, ele consegue expressar as ideias dele com propriedade, com força, com muito pensadas. Não sei, o que você acha, Edu? Olha, é difícil responder. O que veio na minha cabeça aqui é que talvez a gente precise separar a questão de boa comunicação e carisma, que são coisas que costumam andar juntas, mas provavelmente são coisas diferentes. Porque com carisma, mesmo com ideia ruim ou ideia mal transmitida, você talvez consiga a atenção das pessoas. Com certeza, o Monark tem carisma. Com certeza, porque com os vídeos de Minecraft dele, ele conquistou muito público. E ele conseguia também gravar vlogs que mantinham a atenção do público-alvo dele na época. E eu sinto que ele conseguiu manter isso com o passar dos anos, pelo menos nos conteúdos dele que eu acompanhei. E eu não acompanho ele há muitos anos. Eu nunca assisti episódios do Flow que ele estava participando. Eu não sei como que foi o conteúdo dele pós-era games do Monark, tá? Vi muito pouca coisa. Mas o que eu sinto é que às vezes o carisma, ele não consegue carregar a boa comunicação, porque a boa comunicação tá atrelada a você estudar pauta, a você conseguir concatenar ideias. É por isso que hoje em dia, quando eu vou abordar um assunto mais complexo, eu gosto de ou ter anotação ou deixar as coisas literalmente no teleprompter, para não esquecer de mencionar nada. E muitas vezes, mesmo com anotação, eu sinto que a minha comunicação não foi tão boa. E eu acho que, com o canal no YouTube que eu tenho, eu devo ter algum carisma. Alguma coisa na minha fala deve agradar as pessoas. Com certeza. Senão eu não acho que o canal teria crescido tanto, sabe? Do ponto de vista que alguém que imagina que tem carisma, eu acho que eu sempre tenho que estudar para ter boa comunicação. Então, no caso do Monark, eu sinto que ele tem carisma, mas nem sempre ele tem boa comunicação. Porque talvez se voltasse lá atrás na questão de quando ele menciona o partido nazista, se a comunicação dele tivesse sido mais clara e com mais base, com mais fundamento, talvez ele tivesse conseguido expressar o que ele queria sem ter causado aquele problema todo que ele causou. Esse episódio foi com a Tabata, né? E isso eu lembro, ele tava bem bêbado, eu acho, cara. Ele tava realmente, eu acho que ele tinha metido uma garrafa inteira. E, de novo, faz o que você quiser, todo mundo faz o que você quiser na tua vida pessoal. A gente tá analisando até de forma fria uma performance. Então, sim, eu não pensei nele com carisma, até porque ele tem essa linguagem corporal meio pra baixo ultimamente, né? Mas sim, se ele faz um vlog e ele prende as pessoas, de alguma forma você quer ver, talvez a próxima coisa que ele quer falar, né? Mas o que você acha, Davi? O Monark é bom comunicador? Cara, você que é professor? Eu acho que existe um elemento aí no Monark e nos projetos de sucesso do Monark que talvez a gente não esteja ainda contabilizando, que é o elemento do pioneirismo também.
sabe? Bom. Eu acho que tanto o exemplo do Monark na época lá do Random Plays, né, e dos vídeos de Minecraft, como na época do Monark com o Flow, pra mim são exemplos de 2 traços do Monark muito característicos de ser uma pessoa que vê alguma coisa dando certo na gringa, em outros cantos, e muito rapidamente consegue trazer isso por trás do próprio nome dele. Principalmente no caso do Flow, que é o projeto dele que eu mais acompanhei de perto. Eu mesmo, ao contrário do Edu, acompanhei poucos vídeos de Minecraft dele, acompanhei muito o Flow. E o Flow é aquela coisa, realmente, apesar do estilo de podcast lá do Joe Rogan tá consolidado na gringa antes do Flow existir, o Flow foi realmente o carro-chefe, foi realmente o primeiro projeto com aquela cara, com aquela pegada que o Monark trouxe junto com o Igor. Então, assim, eu não sei até que ponto esse elemento do pioneirismo, ele ajuda o fato do Monark talvez não ser tão bom comunicador assim, apesar de eu concordar que sim, ele é um cara carismático. De fato, ele é carismático. Mas eu acho que pelo elemento do pioneirismo, ele consegue compensar talvez uma falta de preparo, uma falta de postura. Quase como se eu dissesse assim, eu acho que quando a indústria, quando o mercado, aquilo que o Monark trouxe primeiro, começa a se profissionalizar, começa a exigir um pouco de qualidade, um pouco de requinte, ele meio que fica de lado, ele meio que sai. Porque a pegada dele talvez não é essa, é trazer primeiro. E depois, quem realmente sabe fazer aquilo ali é que comanda, é que vai, é que cresce, entendeu? Ô, Edu, não sei se você quer comentar, mas eu achei excelente o ponto do pioneirismo, que tem um mérito, né? Existe o mérito em ser primeiro ou replicar uma fórmula. Tanto o Edu quanto eu também, a gente abriu o canal no YouTube, o Edu num sucesso muito maior, e antes também, mas é porque a gente consumia o mesmo tipo de conteúdo. A gente via vídeo da Machinima, ambos trabalhamos lá depois, tivemos o canal também na Machinima, o Edu que me recrutou na época também, e assim, a gente via um negócio muito legal, mas era muito genuíno, né, Edu? A gente realmente amava muito COD, eu não tinha capacidade de fala nenhuma. E a primeira vez que eu vi um vídeo do Edu, e a voz dele, não, vai lá no meu primeiro gameplay, deve ter o vídeo aí, você pode ir no meu canal, Mr. Van Depp no YouTube, e aí galera, então... Eu gravei no netbook de 11 polegadas, 512 de RAM da minha mãe, tava com a tela rachada, mas eu adorava COD, eu tava jogando aquilo obsessivamente e vendo os vídeos assim, sem parar, então foi uma expressão criativa inicial. Existe esse mérito, mas que nem você mesmo falou muito bem, Davi, a competitividade fica maior. O maior mérito do Edu não é ter começado lá atrás, é estar aqui ainda, é estar num programa de sucesso, até com o canal chegando aos 10 milhões de inscritos, com boas visualizações, com um trabalho que ele se orgulha. E volta ao tema que a gente discutiu semana passada, cara. Você tem que continuar trabalhando. Você só falar o que você pensa e você não tá realmente se aprofundando nisso, né? O que você precisa? Você precisa fumar pra se aprofundar? Você precisa ter uma experiência psicodélica? Você precisa de endorfina de exercício? Você precisa amadurecer? E aí eu não tô falando do Monark, qualquer pessoa. O que você precisa pra elevar teu nível de lucidez e de experiência com as coisas pra você poder expressá-las de uma forma bonita? Eu, entre os 3 aqui, sou o pior dos comunicadores, porque um tem um canal de 10 milhões de inscritos e o Davi é professor há 20 anos, porque ele parece novo, mas ele é velho também. Então, e eu tô melhorando aqui, mesmo eu tendo um canal na época e tendo feito podcasts, eu ainda não me expresso da forma que eu quero e que eu faço no meu dia a dia, inclusive aqui. Mas assim, o pioneirismo te leva até certo ponto. Aí depois você tem que renovar a fórmula um pouco, né? Você não comentou isso, do que você acha do que o Davi falou? Então, eu acho que o pioneirismo, ele dá uma vantagem que talvez as pessoas do lado de fora não enxerguem, que é a questão de você ter muito tempo para errar, para aprender. Porque eu, como um dos primeiros no Brasil em termos de gameplays, eu não sabia editar vídeo, eu não sabia gravar, eu não me comunicava bem, principalmente em câmera. Com microfone eu acho que eu até me virava, mas principalmente em câmera, não sabia fazer captação de áudio. Tive que aprender tudo na marra, sabe? Hoje em dia, quando alguém vai começar no YouTube, a pessoa já precisa saber disso tudo, precisa saber fazer thumbnail. Então, eu pude aprender aos poucos, ao longo de anos, coisas que hoje são esperadas de alguém que está começando. Então, eu acho que esse aspecto do pioneirismo é algo que as pessoas não enxergam. E tem o lado que as pessoas enxergam que, assim, quando você é pioneiro, a atenção tá toda em você. Não tem um mercado saturado, competitivo, difícil de entrar. O que eu acho que, assim, manter o sucesso ao longo de anos e depois que o mercado se amadurece, daí você precisa de muitas coisas além do pioneirismo. Mas sim, o pioneirismo ajuda, eu acho que existe um aspecto de sorte. Eu tava refletindo nisso outro dia, porque uma coisa que eu já mencionei mais pouco é que o meu canal começa no fim de 2010, mas eu montei um PC, não lembro se foi 2006, 2007, 2008,
já com placa de captura. Então talvez o meu canal tivesse começado antes, mas eu não consegui fazer aquela placa funcionar direito e eu desencanei. E depois eu tive vontade de gravar vídeo e comprei uma outra placa de captura e daí deu certo. Então assim, talvez se eu tivesse começado antes, eu tivesse desistido, porque não ia dar em nada aquilo, sabe? Pode ser que tivesse sido um rumo diferente pro canal também, porque quando eu peguei a placa de captura desse PC mais antigo, era pra gravar console antigo, tipo Super Nintendo, sabe? Então talvez o meu canal tivesse tomado um rumo diferente. Enfim, é difícil, mas sorte e pioneirismo, não dá pra descartar isso. Eu acho que existe um laço não falado de quem tá lá desde aquela época, né? Que tava na BGS 2012, foi aquela primeira BGS onde, né, realmente estavam todos os youtubers da época. E tem muita gente que foi pelo caminho. Seja porque, né, deu outra profissão, seja porque não deu certo mesmo, não se renovou, que nem o Davi falou. Só que aquelas expressões criativas naquela época eram muito mais genuínas também. Eu, nos meus vídeos, fazia um negócio que deve ter gente que nem lembra daquelas não notificações, mas que apareciam na tela do YouTube, que você podia botar... Anotações. Anotações, exatamente. Eu fazia um vídeo, upava o vídeo e assistia meu próprio vídeo e ficava nas anotações meio que me zombando. Eu fazia um segundo humor. Muita gente gostava disso nos meus vídeos. E precisava ser nas anotações. Tanto que sumiu, né? Que é uma merda pra mim, porque isso em parte era insegurança do que eu tava fazendo um vídeo, né? Que não é, não sei se eu gosto ou não, mas eu achava que eu tinha que gerar o máximo de entretenimento naquele vídeo de 10 minutos de eu jogando COD ao vivo, assim, sabe? Tipo, não, eu errava, falava, não, tu é ruim mesmo, Fandep, sabe? Eu ficava meio como alter ego me zoando. E era insegurança em parte, mas eu achava aquilo engraçado, de fato. E as pessoas gostavam muito disso. Eu acho que tem esse mérito, mas você tem que continuar crescendo. Você falou isso de insegurança e eu acho que absolutamente todo mundo tem as suas inseguranças, né? Porque você se sente julgado constantemente, principalmente na internet. Eu falei para meus amigos da época, que tinha um canal de 3 mil inscritos de COD, o Vandep lá, que já tava parceiro da Machina, e as pessoas meio que não riram, né? Mas não tinha muito apoio. Alguns amigos próximos sabiam e, pô, mas as pessoas, o que esse cara tá falando no YouTube? O que é isso? Entendeu? O que ele tá jogando videogame no YouTube? Mas enfim, continua, desculpa, Edu. E esse lance de se sentir julgado, cara, é algo que é permanente. Você sempre vai se sentir julgado e você tem que aprender a lidar com as suas inseguranças, com os seus defeitos, tem que saber aceitar as suas virtudes sem achar que isso te torna melhor do que outra pessoa. Mas eu queria fazer um link disso com algo que vocês falaram do Monark, que ele mencionou que se arrependeu do pedido de desculpas dele. E isso é absolutamente normal, porque o cara foi apedrejado e, beleza, ele errou, mas assim, de qualquer forma, ele foi apedrejado, ele foi julgado, se sentiu sob pressão, se sentiu inseguro, pediu desculpa, mas muito por pressão, talvez nem tanto por reflexão, sabe? Isso acontece. Eu já fiz isso. Naquele caso lá do tweet da Nintendo, que eu fiz sem maldade nenhuma e muitas pessoas interpretaram da pior forma possível e eu reconheço o meu erro, eu sinto que o meu pedido de desculpas, se eu fosse fazer hoje, ele teria sido diferente. E, na verdade, o principal era não ter falado nada. Mas dado o fato de que eu falei, eu sinto que rolou muita pressão pra eu fazer um pedido de desculpas que era pra um público que sequer me acompanhava, que só queria me julgar e me destruir, né? Sim. Então é natural que as pessoas, assim, se portem de uma maneira diferente do que elas gostariam ou deveriam ter feito na hora dessa pressão pública toda. Mesma coisa com atleta, com ator, atriz, sabe? Essas pessoas, elas têm que trabalhar sob pressão, num holofote hoje em dia que rola em tempo real. É difícil, mas enfim, só uma reflexão aqui. Eu acho que só tem um ponto de diferença aí, Edu, entre a tua postura de entender essa questão do pedido de desculpa e do arrependimento ou não do que acontece quando a gente está sob pressão, e o que o Monark pelo menos falou sobre no podcast. Se foi isso mesmo ou não, a gente não vai saber de novo. Eu tô falando aqui do que ele mencionou no episódio. O motivo dele ter se arrependido do pedido de desculpas tem a ver com primeiro, uma visão estratégica, né? Do tipo assim, eu pedi desculpa porque naquele momento estrategicamente era o melhor a se fazer. Não necessariamente porque, número 1, eu me arrependi, ou número 2, foi algo que eu, por exemplo, achei que eu não devia ter falado. Tem esse ponto. E o segundo ponto que eu acho que também é importante é que logo depois ele continua, né, a fala, e essa foi bastante, assim, a tônica dele durante o episódio, que deixou pra mim um negócio bem assim, que é aquela coisa, tipo assim, não, e vocês não estão entendendo, no final tudo é uma grande operação psicológica pra me derrubar, né? Então, assim, no fim do dia, o motivo dele se arrepender pelo pedido de desculpas agora, aparentemente é porque no fim do dia tudo é um grande complô de governos globalistas para derrubá-lo, entendeu?
Então, assim, sai de uma questão se eu fiz algo errado ou não e entra numa parada, assim, egóica, meio egocêntrica, meio esquisita, que o Van Depp tá falando de vitimismo, e realmente é vitimismo também, mas é um vitimismo que entra também num quê de vaidade, de uma questão meio, sabe, de se achar o centro do universo, e que eu acho muito diferente de uma postura de alguém que, tipo assim, não, eu reagi sob pressão e talvez eu não tivesse ter reagido sob pressão naquele momento, sabe? Eu acho que esse é o ponto que eu acho que é bem diferente as situações, sabe? Não tem muito paralelismo em relação a uma coisa e outra. E isso por quê? Porque eu tava esperando um Monark diferente naquele episódio, naquele podcast. Eu também. E eu não vi, eu vi o mesmo Monark de sempre, só que agora sem amarras nenhuma, né? Você também, Van Depp? O estratégico também é falar que se arrependeu da desculpa, né? Eu só queria mencionar algo aqui, porque assim, eu obviamente não assisti o episódio do Vilela com o Monark, que nem eu mencionei, o Inteligência Limitada. E aí eu só queria fazer um parênteses aqui, que muitas vezes a gente vai discutir alguma pauta aqui e eu falo, ó, não, eu não assisti, não. Às vezes é falta de interesse, mas na maioria das vezes é falta de tempo. Eu acho que a minha vida é muito diferente da vida do Davi e do Van Depp. É, porque, não, assim, a gente eu não tem moro filho. no exterior, Sim. sou pai, tudo depende aqui de mim, da minha esposa. Às vezes não dá tempo. Você ter 2 minutos pra cuidar já é um negócio que, assim, na minha opinião, não tem o que discutir, entendeu? Mas é verdade. Transparência, só rapidinho. Hoje em dia eu aviso o Edu, às vezes, a gente tem um grupo, eu aviso o Edu, ó, uma das pautas mais importantes, eu aviso separado, vai ser essa do Monark. Dá uma pensada aí só pra ele, né, já entender, porque eu e o Davi, a gente, de fato, estuda mais as pautas e define por essa dinâmica. Mas desculpa, Edu, pode continuar. Não, então assim, meus pais até passaram um tempo aqui, ajudaram pra caramba a cuidar das crianças, mas assim, normalmente aquela rotina que tipo, cara, sou eu ou a minha esposa levando e buscando criança de escola, buscando criança do taekwondo, sabe? Médico, a gente cuida de tudo, cara, aqui a gente faz tudo modo solo, a gente que limpa a própria casa, a gente organiza, faz comprinha de mercado, somos nós, assim. Então, às vezes, eu só quero mencionar isso pra não parecer que é descaso meu, ou é despreparo. Normalmente é falta de tempo mesmo. Confesso, às vezes é falta de interesse, mas a maioria das vezes é falta de tempo, tá? Quando é falta de interesse, eu te dou um cascudinho pra estudar, porque você tem boas opiniões. Não, porque o Edu tem boas opiniões sobre tudo. Fala, Edu, dá uma olhadinha nessa aqui. Mas assim, se vocês me permitirem finalizar esse assunto, sair um pouco do roteiro aqui, eu falei no último episódio que talvez a punição fosse severa demais e pra ele deixar falar as coisas dele, né? E pessoas próximas discordaram, pessoas nos comentários que não falei, e eu entendo. Eu também falei a frase que teve gente que eu acho que gostou de preparação precede a performance. E assim, Monark foi num dos maiores podcasts do Brasil, e o que repercutiu disso foi ele brincando que devia ter um partido de pedófilos e chamando o BRKC de corporativista. Não se ajudou, né? E que nem a gente falou aqui, o Monark conhece o Edu. O Edu sempre tratou ele bem, chegaram a ser amigos, afastamento natural, o Edu falou de tudo isso. E ele não precisava gostar do que o Edu falou, cara, mas não tinha como respeitar sob essa ótica dele de liberdade de expressão. Tem que falar que o Edu tá vendido pras Big Techs. Precisa da acusação, assim? Será que a única razão que BRKC discordaria do Monark é porque ele é corporativista ou porque ele discorda dele de verdade, sabe? Não é um corporativismo com o YouTube ainda, sabe? Então, o Edu pensa isso e é isso, sabe? Então, que nem eu disse, até pela ótica de liberdade de expressão, eu achei uma besteira. E também, pra finalizar, de fato, você não queria trabalhar, Monark? Tipo, você não queria trabalhar? Trabalha, cara. O podcast do Vilela era a maior oportunidade pra estar preparadaço, pra estar se sentindo foda, que nem eu falei antes aqui, como que você se motiva? Tô falando pro Monark, mas no geral, né? Você tem uma plataforma grande, vai lá e com firmeza fala seus pontos, né? Se expressa, mostra suas ideias, até pra causar um impacto positivo. Não, beleza, o Monark, assim, ainda discordo dele, mas ele, né, tá com as ideias um pouco mais lúcidas, um pouco mais pensadas mesmo, assim, né? E definidas. Mas, assim, eu achei que ele podia ter sido firme, confiante. E o que se viu foi essa linguagem corporal dele, meio assim, o Edu me chateou e tal. E, cara, eu entendo que muita coisa da vida desmoronou. O quanto ele se responsabiliza, eu não sei. Mas eu não acho que dá pra culpar outra pessoa, né? Enfim, não acho que a gente vai voltar a falar disso. Foi um consenso geral e essa opinião que eu acabei de dar também, né? Não foi uma boa participação, mas era importante falar isso. O Edu não sabia também que ia meter esse discurso. Achei que o Edu falou muito bem, o Davi também. E como sempre, deixe seus comentários aqui, tá bom? Um abraço. Voltamos já. Abraço não vai acabar o programa. Galera, bora pro Boletim Debate.
Davi, fala. Boa transição, parabéns, né? Uma maravilhosa, Eu vou 10/10. Eu vou começar a fazer essa jossa, cara, pelo amor de Deus. Vamos falar então agora de... Continuar falando sobre criação de conteúdo, na verdade, mas agora falando de um outro criador de conteúdo, saindo aqui do polêmico Monark e entrando no nosso querido Cellbit. Sim, por quê? Porque Cellbit foi assunto semana passada por algo bem peculiar, né? Assim, que muita gente, inclusive, estranhou o hate que estava sendo dado a ele por algo que, no fim das contas, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver só com o Cellbit. E o que foi? Foi um clipe que viralizou do Cellbit comentando numa live que ele tinha bloqueado a possibilidade das pessoas mandarem donation pra ele e que isso era algo que era muito importante pra ele e que ele não entendia porque algumas pessoas não gostavam, né, ou não estavam se sentindo, digamos assim, satisfeitas com essa decisão. Foi mais ou menos isso aí, Vandepp, ou teve mais alguma coisa além disso? Ele falou que não quer uma doação, ele quer uma troca, né? E, inclusive, beleza, um sub, né? Se inscrever no canal da Twitch é diferente, você tá comprando mais conteúdo, comprando a experiência, não vê propaganda. Mas essas donates, né, que aparecem na tela, às vezes os streamers botam um valor mínimo, sei lá, para R$10 ele vai ler uma mensagem sua, R$50 aparece uma animação. E eu conheço muitos streamers que vivem disso e que criaram, vamos dizer, uma economia própria no canal, na live. Quem assiste qualquer live do Hayashi há 10 anos, ele tinha pontuações e fez muita coisa. Isso sempre foi muito benéfico pra ele e vários streamers, né? Então que fique muito claro, inclusive, que o Cellbit não falou que, vamos dizer, streamers pequenos ou menores não devem fazer isso, porque muitos vivem dessa forma. E assim, essas coisas de donates, pra ser bem sério, é uma poluição visual, né? É só pra pessoa que tá enviando. E na real, acho que a melhor forma de se enxergar uma donate é que a pessoa tá alugando um espaço de 3 a 5 segundos na tua live. Então é um patrocínio rápido, né? Onde a pessoa lê uma mensagem ou automaticamente, ou o streamer vai lá e fala, não, beleza, valeu. E em voz alta, justamente dependendo do valor, cada streamer aborda isso. A gente tem muitos criadores de conteúdo, streamers que assistem a gente, eles podem falar como fazem, dependendo do tamanho também. Então é uma troca, mas pro resto do chat não. Então por que um cara que nem o Cellbit, que tem muito dinheiro, ia ter essa poluição visual na live dele, né? O próprio Alan não faz isso, mas não sei. Para outros streamers vale a pena fazer isso para continuar streamando, né? O próprio superchat do YouTube é muito mais esteticamente bonito, vamos dizer assim. Mas o que você achou dessa história, Edu? Pô, eu achei, assim, a postura do Cellbit incrível, cara. Eu acho que ele foi muito claro na mensagem dele que ele não se vê na posição de alguém que precisa dessas doações via chat. A poluição sonora e visual que rola quando uma voz lê uma mensagem de chat, pô, isso é evidente, né? E em alguns jogos meio que tanto faz, se você tá jogando um jogo onde não tem grande ênfase em história, não tem cutscene, as coisas não vão ser interrompidas, eu acho que, beleza, às vezes é até engraçado, mas no geral, particularmente eu evito deixar mensagem de superchat invadindo as minhas lives, não que eu esteja fazendo. Eu experimentei a última vez com isso, eu acho que foi quando eu tava zerando Bloodborne, que eu coloquei uma voz para ler as mensagens de superchat, mas eu senti que o público não curtiu e eu tirei. E esse lance do superchat interromper, cara, é algo que me incomoda. Eu vou falar do meu lado, né? Sim, quando você tá assistindo, né? E quando eu tô fazendo live também. Então, por exemplo, quando eu faço live hoje em dia, eu até deixo o superchat habilitado normalmente, mas eu leio no meu ritmo o superchat quando aparece a oportunidade. E quando eu não consigo ler uma mensagem que chegou via superchat, eu me sinto mal com isso. Tanto que já teve ocasião em evento que eu vi que eu não ia conseguir ler tanto, aí eu vou e desabilito o superchat para conseguir responder todo mundo que mandou mensagem. E hoje em dia eu quase não tenho feito live mais. Mas tem live que eu acho que combina com isso. Por exemplo, eu assisti o Funk jogando Elden Ring e eu achava divertido ele ter as vozes lendo mensagem, ele respondendo. No fim das contas, eu acho que não é errado o streamer deixar habilitado o superchat, o donate para ler uma mensagem. Eu acho que isso viabiliza financeiramente criadores de conteúdo que normalmente não conseguiriam se sustentar por conta da monetização das plataformas. No meu caso particular, eu prefiro fazer vídeo. Eu acho que, salvo exceções, né, eu prefiro fazer vídeos e vídeo nem tem isso, né, de superchat. Eu acho que é por isso que eu gosto mais de gravar vídeo, justamente que a experiência, eu fico mais imerso no jogo e depois o meu público fica mais imerso naquele vídeo também, mas a gente perde a questão da interação em tempo real. Do ponto de vista de criador de conteúdo, sendo criador de conteúdo, eu tô
feliz, assim, fazendo vídeos e nem preciso me preocupar com essa questão de donate. Eu acho que o principal ponto do caso do Selbit era que as pessoas queriam poder dar um agrado a mais pra ele do que elas já estavam dando, sejam elas, sei lá, o que é que elas eram ali, subs ou consumidoras de algum produto do Selbit. Lembrando que o Selbit tem jogo, o Selbit tem RPG, o Selbit tem um monte de outros produtos que ele monetiza, além do que ele faz na Twitch, né? E aí o Selbit tava discutindo um pouco isso, assim, gente, não precisa porque eu já tenho outras fontes de renda. Então, assim, beleza, agradeço, valeu, né? Mas assim, calma lá, né? Não precisa tanto. Então, eu entendi mais ou menos por esse caminho. E aí, como vocês mencionaram, uma coisa é você precisar da donate pra poder complementar uma renda, pra poder perseguir o teu sonho de streamer. Eu tenho muito aluno, inclusive, que é streamer, até porque streaming hoje em dia, né? Ser streamer é uma carreira bem, assim, interessante no ponto de vista, né, do interesse mesmo, né? De gente mais jovem, de geração Z, geração Alpha. Outra coisa é você não precisar, porque, obviamente, você tem outras fontes de renda. E aí, realmente, assim, eu não sou muito de live, não sou muito de streaming, não acompanho tanto assim, mas pra mim, quando eu tô assistindo um criador de conteúdo que eu gosto, a pessoa tá lá streamando, né, um Alan Zoca da vida, o próprio Edu e tal, e tem algum tipo de interrupção por conta de alguma mensagem que às vezes tem a ver com a piada interna, com algum meme que eu não entendo, e ali o streamer que eu tô acompanhando tem que parar pra dar atenção àquilo ali, e é, obviamente, justo que ele dê atenção, mas aquilo me atrapalha, então acaba realmente virando meio que uma interrupção, uma intromissão. Quando é engraçado, até vai. Por isso que eu gostei da ideia que o Funk teve, que o Edu depois teve também, de ter a questão das vozes engraçadas, né? Via Eleven Labs, via IA, inclusive aí, né? Dentro das lives que eles estavam tendo de Elden Ring, de Bloodborne e tudo mais. No geral, é esquisito. No geral, não me agrada tanto. Eu acho que existem outros caminhos, outras maneiras de monetizar, especialmente se você é uma pessoa grande. Eu fico até curioso de saber o que é que vocês acham a respeito disso, tanto você, Edu, quanto você, Vandep, pela experiência que vocês têm, sobre essas estratégias de monetização, seja na Twitch, seja no YouTube. Assim, o que vocês acham que monetiza bem ou que é uma boa estratégia de monetização para, por exemplo, um creator que está assistindo a gente aqui agora e que tá também a fim de largar um pouquinho a mão de donate, mas não sabe muito por onde ir para conseguir ganhar uma renda que a donate hoje em dia tá dando? Então, eu queria só começar mencionando que você falou que tem muito aluno que tem vontade de ser streamer. Eu vou estender isso para criação de conteúdo, então isso vale para vídeo e vale também para administrar um perfil no Instagram e tal. Eu acho que criar conteúdo é uma ótima escola, porque mesmo que você não dê certo como criador de conteúdo, cara, você aprendeu a operar uma câmera, fazer captação de áudio e vídeo, você aprende a se comunicar melhor, você aprende a lidar com o público, então é uma ótima escola, mesmo que não der certo, esse aprendizado fique e vai ser útil para você no futuro. Eu acho que todo mundo pode e deve experimentar com criação de conteúdo, porque se não der certo, ainda assim deu certo em alguma coisa que vai te ter utilidade no futuro. Em relação à monetização, por exemplo, lives no YouTube, elas costumam, pelo menos comigo, monetizar bem independentemente de superchat e de clube de canais. Porque live costuma ter um watch time bacana, depois que virar vídeo pode performar bem. Eu tenho muita live que me gerou mais renda de monetização do YouTube, seja de propaganda ou minutagem de YouTube Premium, me gerou mais renda assim do que via superchat, do que via clube de canais. E além disso, claro, o ideal quando você já tem alguma relevância é você conseguir publicidade mesmo, né? É você ter uma loja parceira, que nem a gente tem o Kabum aqui no The Byte, eu tenho o Kabum vira e mexe no canal BRKS Edu, você conseguir parceiros que nem a gente teve a Nuvem aqui como parceira, já tivemos a Lura, EBAC, que são escolas, então é uma questão de você encontrar parceiros, mas isso é menos viável. Eu acho que nesse aspecto o Vandep consegue explicar melhor, né? É menos viável porque tem que ter um agente bom, desculpa, mas é verdade. E não é, tipo, não dá pra ganhar todo mundo, assim, você tem que ter um nível de expressão, você tem que ter um nível de engajamento, você tem que ter uma credibilidade no mercado. E eu acho que é até importante a gente deixar super claro aqui que a gente não tá falando isso até streamers grandes, não acho que vocês têm que desativar as doações, tá? Até porque a gente sempre fala do péssimo momento da Twitch aqui, lives no geral, né? Eu acho que tem gente que vive por causa das doações. O que acontece às vezes é que às vezes tem uma baleia, né, desses caras que gastam muito numa live, e para um streamer menor é ótimo, porque às vezes os caras dropam R$1.000 numa live, ou R$500, R$300, que seja, R$100, e faz uma diferença danada, né? Mas ele também se apodera muito da stream. Ele acaba se apoderando bastante, e aí fica chato, e aí a pessoa tem que ficar dando aquela atenção. E eu conheço
streamers mulheres, assim, de vários tamanhos, que, tipo, às vezes são uns caras meio carentões, e aí você tem que dar no que esse cara quer, entendeu? Então tem toda uma dinâmica em live, que você tem que ter um jogo de cintura até maior. Eu sou parceiro da Twitch, eu fiz várias lives, depois que eu saí da Microsoft, assim que eu fui abrir minha agência também, consegui a parceria, fiz mais umas lives e parei. Era mais pra eu entender também o que o streamer passa e eu não gostei, sabe? Eu acho que vale a pena pra gente finalizar o assunto, falar um pouco mais de monetização dentro da pergunta do Davi. Até o Charlie, né, o Charlie White, o Moist Critical, um tempo atrás, ele falou que também encerrou superchat, os membros, qualquer tipo de doação, e ele revelou que ganhou 35 milhões de dólares já no YouTube. Então, né, monetização nos Estados Unidos também é muito diferente, né, do que você não ganhou esse valor. Eu não Infelizmente falar, mas não. Você não. Exato. Eu adoraria ter ganho isso tudo. Até para dentro do assunto do Edu, assim, no meu caso, eu acho que sempre vale a pena evitar cobrar algo do público. Né? Tipo, aqui no Debate, ninguém nunca pagou um centavo para assistir a gente. Não quer dizer que sempre vai ser assim. Como que a gente explora essa questão de membros, né? O Edu tem no canal dele, mas é sempre valor mínimo, até pouco era R$1,99, né? Mas aumentou, que R$2 não é nada. Mas assim, quando você cobra o teu público, você gera uma expectativa, né? E a gente já falou que o Debate não é nosso trabalho principal. Então, se a gente pula um episódio, pô, eu sou membro, né? Então, é uma coisa delicada também. Mas eu sei que tem muita gente que gostaria de ser membro. Às vezes a gente pode abrir para membros e a gente lê uma pergunta no final do episódio. Mas é dentro do que o Edu falou, cara. Patrocínio. Patrocínio. Eu sou um cara que vive 100% de patrocínio. Eu não tenho AdSense. A gente tem aqui no YouTube também do Debate, mas a gente acaba usando tudo para pagar contador, para pagar editores, e impostos e por aí vai. Então, eu sou um cara que vive 100% do mercado publicitário. Eu tenho bastante experiência, eu já fiz 1.400 jobs, né, que nem eu falei, mas é difícil. Mesmo eu sendo bom no que eu faço, é difícil, sabe? Nenhuma marca tem a obrigação de te patrocinar. Você tem que dar resultado, e isso gera uma pressão nos streamers, né? Tem que ser uma coisa muito fluida, que eu acho que eu faço bem, que eu já falei também. Eu preparo muito terreno pro creator, eu converso com a marca, eu sei que marca vale a pena trabalhar, que agência, e isso requer uma experiência que só fazendo mesmo, né? Então, inclusive, se você puder dar uma conferida sempre que tivermos patrocinadores aqui, no caso hoje o Kabum, né? Vocês ajudam a gente tem um cupomzinho, você usa o link, saiba dentro do debate ou qualquer um dos outros creators, se for da Vandep agenciamento melhor ainda, né? Saiba que... Desculpa, sou marqueteiro safado, não tem como. Saiba que vocês ajudam bastante, seja clicando no link, às vezes fazendo um lead, né, que chama, você se inscreve lá, você não pagou nada ainda, tem coisas que dá pra fazer diferença, que você não vai gastar nenhum dinheiro, necessariamente, mas que você vai ajudar quem você gosta, né? E eu acho que nem todo mundo tem esse tipo de atitude, eu até entendo. Mas eu acho perigoso cobrar do público, sim, né? Eu acho que você acaba criando uma expectativa perigosa. Pra não deixar passar, culpa do Davi, tá? O Davi é o que menos quer GTA, mas ele falou que a gente tem que discutir essa pauta aqui. Existe a chance, né, através de rumores, e eu entendo, gente, GTA 6, vocês estão de saco cheio de falar sem ter algo concreto, eu te prometo que a gente também. Mas existem rumores que hoje, quando esse episódio estiver saindo, vai começar a pré-ordem do GTA 6, talvez um trailer drop essa semana, a gente não queria deixar passar sem mencionar isso, porque tivemos rumores confirmados pelo Tom Henderson, que é um jornalista super, super renomado e tal, e talvez quando esse episódio tenha saído, você tá assistindo, já tenha tido um trailer, alguma coisa, né, mas... E deixando bem claro, pessoal, que quando a gente fala que a pre-order tá saindo, a importância, a relevância disso é que se o jogo tá entrando em pre-order ou pré-venda, significa que ele não vai mais atrasar. Que ele vai sair. Então esse é o grande lance, assim. Se realmente estiver começando o pre-order essa semana, pré-venda de GTA 6, muitíssimo provavelmente, assim, acho que dificilmente a gente vai ter uma notícia saindo no final do ano de que o jogo vai adiar. Então, o GTA 6, se tiver pré-venda, vai sair em novembro mesmo. E pra não deixar passar, a gente pensou num negócio divertido aqui. A gente já recomendou filme, série, essas coisas, só que a gente nunca falou muito de música aqui, né? E assim, cada um tem seus gostos e tal, mas o Spotify também, acho que são 20 anos de Spotify, e apareceu pra todo mundo, né, que tem aqueles resumos, e as pessoas postam, e não sei o quê. E eu acho que vale a pena a gente, de uma forma descontraída aqui, nós três, a gente conversar sobre o que a gente gosta, o que a gente ouve, o que tá ouvindo. Qual que foi teu artista mais ouvido todos os tempos aí, Davi? O meu de longe foi um que muita gente acha que eu não escuto, ou muita gente acha que eu não tenho muito a vibe, porque Angra. eu sou... Não, pois é, eu sou mais do rock, eu sou mais do metal e tal, apesar da franjinha emo, né, mas emo não escuto metal e rock, mas a banda, né, o conjunto que eu mais escuto no Spotify de longe se chama Kings of Convenience, não tem nada a ver com metal, não tem nada a ver com rock, eles são um grupo dinamarquês, se eu não me engano, que faz uma música meio folk, meio bossa nova, né, obviamente em inglês, porque eles não são brasileiros e tal, o cara até tem um deles, né, é uma dupla, né,
Um deles tem até um projeto paralelo chamado La Comitiva, que tem alguns brasileiros no conjunto, que é bem legal, uma música bem gostosa. Inclusive, quem não conhece ainda Kings of Convenience, convido demais a conhecer, porque realmente é uma música que eu acho que todo mundo pode ouvir e gostar. E coloca nos comentários Escolhe o que você uma achou. música. Ah, Escolhe Know uma How, música que é uma dele. das mais famosas dele. Know How se chama. Bem legal. E você, Edu? Você viu o teu negócio do Spotify? Você usa o Spotify? Que é até interessante discutir também essa questão do... É difícil mudar de plataforma, né? Eu tenho Spotify há 12 anos, por exemplo, né? Mas como foi pra você, Edu, isso? Cara, eu tô vendo, eu abri agora. E assim, eu te pedi pra fazer isso, tá vendo? Monark tá certo, o Monark tava certo. Cara, Corporativista. Em tempo real aí, vai. a questão é que Preparação precede a performance, Edu. eu tive 2 contas no Spotify e eu uso hoje em dia a minha segunda. E essa segunda ela é de 2018. E eu vi que a primeira música que eu ouvi é uma música da trilha sonora do Ori and the Blind Forest. Gamer. E a artista que eu mais escutei é a Marisa Monte. Olha. Eu adoro Marisa. Sem dúvida nenhuma. Então... E acho que reflete Pô. bem, assim, o que eu tenho ouvido hoje em dia mesmo, porque eu tenho escutado muita música de games, então um artista que eu gosto muito é o PPF, que é Poop Poop Fart, e ele faz covers de música de games. Ai, gente, achei que a gente ia ter Espetacular. uma discussão legal de Espetacular. Deixa eu falar que é minha vez. Tô olhando aqui Outra- agora, inclusive. Postei, Outra peraí. banda. Cagada, peido, é esse o nome do Ele artista é que muito vocês estão bom. falando. Eu ia entrar Aham. aqui sobre Candy... enfim, mas... Ele é pode continuar. espetacular. Outra banda que eu gosto muito de ouvir relacionada a games é o The Black Mages, porque é uma banda que é do compositor da trilha sonora de Final Fantasy e ele faz versões de rock e metal das Maravilha. composições dele. Tenho escutado muito a trilha sonora do Police Notes, que é um jogo do Kojima que eu amo. Achei E que aí, você ia além ouvir da Police. Marisa Monte, de banda, de artista, eu tenho ouvido Blind Guardian, que eu gosto muito. Blind Guardian... É legal. Bom legal. também. Cara, eu, por exemplo, uso música pra tudo. Eu uso música pra tudo. Eu tenho playlist pra trabalhar, que tem, às vezes, música clássica, que às vezes tem uma música que me remete à minha adolescência, que me dá motivação. Às vezes é um rap ostentação meio bobo. Dependendo do dia, dentro daquelas 80 músicas que eu vou adicionando, né? Isso vai me motivar de forma diferente. Mas o artista mais ouvido, com certeza, foi Kendrick Lamar. Acho que mais de 14 mil minutos que eu ouvi ele. Até fui rever umas fotos do show que eu fui de 2023. Aquele cara, os jovens falam de farmar a aura, esse cara tem muito. Inclusive, cara, a gente falou dessas plataformas, eu tenho uma playlist há 12 anos de hip hop lá no Spotify, que virou meio que uma coletânea. Eu gosto disso, por isso que eu nunca me mudei. O Spotify às vezes me irrita, porque ele volta as mesmas 20 músicas, não sei se vocês passam por isso também. Se der pra botar aí a playlist, porque recentemente uma pessoa de geração Z me zoou que a arte hip hop Van Depp era defasada. Tem 10 anos, enfim. Mas eu fui adicionando músicas de hip hop e rap que eu fui ouvindo nos últimos 12 anos. Então não é uma playlist, tem mais de 300 músicas, que nem eu falei. E é legal, porque eu lembro, não, essa aqui é uma música clássica que não pode faltar. Isso aqui é um rap soviético, isso aqui é um rap chinês, isso aqui é um negócio diferente, e muita coisa local também. Então quem tiver interesse pode dar uma olhada, cara. Mas eu acho música faz muita diferença no meu dia a dia. Ouço de tudo, não sei se vocês querem comentar, mas eu ouço muito funk americano, que não é funk que nem o brasileiro, e você gosta também, tudo bem, mas funk americano basicamente é a raiz do hip hop americano também, sabe? É Gap Band, Rick James, Kool and the Gang, essas coisas também. Mas tem algo não muito óbvio que vocês estão ouvindo, além das coisas de game aí? Tem. Eu tenho um sueco aqui, um DJ sueco, mas eu quero que você fale também. Tem uma banda. Pode Antes falar. disso, só pra me retratar aqui, eu tava dando uma olhada. Sim. Kings of Convenience não é da Dinamarca, eles são da Noruega. Só pra deixar claro, caso dinamarqueses ou noruegueses que acompanham o debate queiram aí, né, ficar com raiva da gente nos comentários. E sobre estilos musicais ou bandas esquisitas, teve uma que eu indiquei pro Edu, achei que o Edu fosse gostar. O Edu me desapontou quando ele disse que ouviu e não gostou, chamado Atarashigako. Você lembra, Edu, quando eu indiquei pra você escutar Atarashigako? Não é a Tarashi Gakko. Ah, Edu, Atarashigako. Nova eu não sei escola. falar japonês. Agora eu entendo, né? Agora eu Oh my entendo. God. Snobou agora no japonês aí, viu, Edu? A Tarashi Gakko é uma banda muito legal, um conjunto de... Acho que são 5 menininhas japonesas, 5 ou 4, que faz, assim, uma música muito legal, meio pop, meio eletrônico, muito maluco, muito parecido com o grau de maluquice, né, de uma baby metal da vida, mas não tem nada a ver com metal, vai muito mais na onda de um rock, hip hop, um negócio meio esquisito. Também recomendo demais. Quem escuta a Tarashi Gakko, comenta aqui nos comentários, e quem escutou pela primeira vez... Comenta aqui também que eu quero saber o que vocês acharam. O meu é um DJ
Eu juro que eu não tô tentando ser diferentão, mas um DJ... Eu gosto de ouvir músicas instrumentais estranhas, eu acho que isso me concentra também. Chamado Sasaki, um produtor sueco, acho que tem uns 18 mil ouvidas por mês no Spotify. Eu achei meio aleatório justamente no algoritmo do Spotify. Tem um CD chamado Hyperion de 2014. Eu vou botar aí, Jacob Kelly é a melhor música deles, mas eu gosto bastante, acho que o pessoal vai curtir. Às vezes eu boto aqui em casa quando eu recebo uma galera, mas eu realmente ouço de tudo, não sei vocês, cara, eu sou aquele cara que realmente tem minha fase anos 80, ouço música brasileira, rock clássico, músicas de outros países. Eu acho que nesse sentido, cara, ter um Spotify, um software, né, que você entra aqui no teu PC, e você pode pesquisar de tudo, é um milagre, assim. Pra música é muito bom pro consumidor, um dia a gente pode cobrir, né, pro artista. Vocês já até falaram, né? O Edu conhece quem do Angra, porque eu não conheço nada de Angra, eles ficam bravos comigo, vocês dois adoram. Eu sou amigo do Bruno Valverde, que é o baterista. Já conversei bastante com o Felipe Andreoli, que é o baixista. Eu conheci eles em Toronto. Pra mim foi um sonho realizado, que muito fã do Fábio Lione, então eu consegui conversar com ele lá, foi emocionante. Marcelo Barbosa, super gente boa também. A banda inteira. O Rafael Bittencourt é muito da paz também. Foi muito legal. Temos que trazer Bruno Valverde pra cá. O Bruno é gamer, né? Que eu saiba. Curte também redes sociais e tal, produz conteúdo. Cara bom pra gente trazer pro debate aí no futuro episódio. O que é que vocês acham? Eu acho ótimo, cara. Eu acho que ele toparia. O Bruno é de boa. Deixa eu só mencionar, então, de coisas inesperadas. Eu conheço a trilha sonora completa do K-pop Demon Hunters. Qualquer música conheço, porque existe um ser aqui de casa. Eu ia achar que era isso. Que indiretamente me fez consumir isso. E aí, cara, tem um artista que não tem nada a ver com o estilo de música que eu escuto, mas que eu gosto, que é o Steve Morgan. Ele tem um álbum que chama Earth Breath. Eu descobri esse cara porque na Retrocon, eu sempre vou na Retrocon de carona com o pediatra e ele sempre põe esse cara pra tocar no carro. E aquilo ficou comigo e aí eu associo isso com essas viagens pra Retrocon. Fofo. E aí eu deixo pra tocar no avião também. Inclusive esse ano eu tô de volta na Retrocon, pros que forem lá. Só bora. Tempo real. BRKS Edu em Brasil. Já fazer uma bagunça aí, Edu. Você gosta de uns... Tô brincando. Que isso. Se alguém tiver um Corvette pra me emprestar, eu aceito. Bom, gente, chegamos ao final de mais um debate. Vocês gostaram das vozinhas, né? Sai naturalmente, eu sou um cara muito eclético. Desculpa, tô tentando trazer um pouco de dinamismo para essas aulas, senão o Edu galera, valeu, obrigado, todos os mangue bem, não sei, essa é a minha imitação do BRKS Edu. Obrigado, teve gente que se inscreveu no YouTube, se inscreva também, segue nas redes sociais, a gente tá postando essas coisas no Twitter, no Instagram, e você contou pros amigos também sobre o nosso programa. A gente não deve discutir mais o Monark aqui, a não ser que tenha alguma bomba, então fiquem tranquilos, GTA também. Mas é isso, tenha uma ótima semana, segunda que vem a gente tá aqui, eu prometo, tá bom? Fiquem bem, um beijo. Tchau.